Olá, bom dia para você que está chegando, para você que em algum momento desse dia vai estar assistindo. Bom dia, Indy. Bom dia, Karine, Ana, Benes Quitanilha. Bom dia, Fabrício, Reginalva. Bom dia. Bom dia, Ana. Ralph, meu amigo, bom dia. Flaviane, Leandro, bom dia. Bom dia, gente, para todos vocês. Eu tenho uma palavra de oração que quero compartilhar com você aqui hoje, nessa quarta-feira. E eu confesso que hoje gostaria de compartilhar com você algo que acontece em algum momento nas nossas vidas. Porque para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que foram alcançados pela graça ou não, existem algumas coisas na vida que para nós são muito difíceis de dizer. Tem gente que tem muita dificuldade de falar publicamente, tem gente que tem medo, né? Tem o pânico de plateia, por talvez na época de escola, faculdade, ter tido uma experiência ruim. Tem gente que tem dificuldade sobre um determinado assunto, por exemplo, a física, a matemática. Tem gente que tem a dificuldade até com a língua portuguesa, mas existe algo que a grande maioria das pessoas tem dificuldade, e é a dificuldade em dizer não. Dizer não, por mais que seja uma palavra de 3 sílabas, de 3 letras, é muito mais difícil do que a gente imagina. E o fato de algumas pessoas terem dificuldade de dizer não está diretamente ligado a uma necessidade de aceitação, de ser aceito, a um desconforto de alguma forma, não contrariar, ou de alguma forma também querer ser acolhido. Isso, sem sombra de dúvidas, e alguns estudos já provaram que, na grande maioria dos casos, está muito mais ligado a questões subjetivas que envolvem infância, adolescência, juventude. O fato é que algumas pessoas, ou muitas pessoas, eu diria, têm dificuldade em dizer não. E por isso acabam em algum momento cedendo, fazendo coisas que não gostariam de fazer. Eu quero perguntar para você, você tem dificuldade em dizer não? Talvez você diga, não, eu facilmente me posiciono e falo. Mas se você parar para pensar, em alguns momentos você vai perceber que você fez aquilo que você não queria fazer, que você se submeteu por conveniência, aquilo que no fundo você achava que não era o ideal. A Bíblia fala, né, a Bíblia toda, eu sempre digo isso nas minhas falas, que a Bíblia não é um livro de proibições. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de pode, não pode. Pode isso, pode aquilo, pode, não pode. Mas na verdade, a Bíblia é um livro de conselhos. Os conselhos mais variados que mostram a verdade nua e crua dos seus personagens, sem omitir e eximar as suas responsabilidades. E eu queria falar sobre um personagem hoje que decidiu ser quem ele era, decidiu se posicionar de acordo com aquilo que ele acreditava. E por isso, em alguns momentos, ele teve que dizer não. E no caso dele, o fato de dizer não custou a ele somente contrariar as pessoas que estavam diante dele. Pelo contrário, custou a ele colocar a sua vida em risco. Custou a ele colocar a sua existência, porque ele foi colocado em xeque e poderia morrido se não fosse o Senhor. Eu estou falando de Daniel. Daniel foi o quarto profeta chamado maior da Bíblia. É um profeta do Antigo Testamento. E Daniel, ele vem numa sequência de vários profetas que em algum momento da história se levantaram. Para quê? Para denunciar o pecado, mas também para se posicionarem diante de governos que não adoravam a Deus. Daniel é um judeu que foi levado para a Babilônia no reinado do rei Jeoaquim, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou, cumprindo uma promessa que alguns dos
profetas amigos de Daniel haviam profetizado, dizendo que haveria um período de 70 anos que o povo de Deus seria exilado na Babilônia, e lá eles ficariam presos por 70 anos. Daniel e 4 amigos de Daniel, chamados Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens e mais Daniel eram jovens, muito inteligentes, muito capazes e também cheios de Deus. E esses 4 jovens foram levados para a Babilônia, e logo que chegaram na Babilônia, o rei Nabucodonosor determinou que eles fossem separados para que fossem instruídos a língua local, para que os conhecimentos, referentes a tudo aquilo que eles seriam aproveitados fossem passados para eles, e que também eles pudessem já desfrutar de tudo aquilo que era servido na mesa do rei, porque eles ficaram no palácio real. Então, todos os manjares oferecidos pelo rei foram colocados à disposição dele. Qual foi o objetivo do rei? Esses homens seriam homens que seriam conselheiros, porque Nabucodonosor, quando sitiou Jerusalém e decidiu levar para Jerusalém os judeus, ele não levou todos os judeus, ele levou os mais sábios, os mais inteligentes, os mais influentes. Por quê? Porque de alguma forma ele queria aproveitar essa mão de obra na Babilônia, que estava num processo de crescimento. Então, se eu tiver comigo os mais inteligentes, os mais sábios, de alguma forma o meu reino será melhor. Foi basicamente por isso, com essa explicação. O texto diz que logo no primeiro momento em que Daniel chegou, o rei determinou que ele se alimentasse da comida do rei. Acredita-se, por conta de costumes de uma cultura mosaica determinada por Deus a Moisés, aquele tipo de alimento não era um alimento apropriado para que Daniel e os seus amigos pudessem se alimentar. Foi nesse momento que Daniel, sendo escravo, eu vou dizer para vocês, Daniel sendo escravo, Daniel precisou se posicionar e dizer não. Simples assim. Ele precisou dizer não. Ele podia ser conveniente, porque quem não comesse ia afrontar o rei, ia morrer. Então eu sou escravo, como é que eu vou? Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Tem uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. Depois você pesquisa na internet. Essa síndrome acomete algumas pessoas que, quando se veem numa situação vulnerável diante de um algoz, essas pessoas acabam de alguma forma se deformando e tentando buscar amizade com o seu algoz para proteger a si mesmo. Daniel ele não teve nenhuma síndrome, a não ser a síndrome de querer fazer aquilo que era certo e justo aos olhos do Senhor. Ele simplesmente não mediu as consequências, não foi responsável. Ele foi firme, ele disse não. E por que Daniel disse não? Porque aquilo feria os princípios de Daniel. Porque aquilo feria aquilo que Daniel acreditava. Eu quero perguntar para você, em algum momento você negligenciou, você disse sim no lugar de dizer não, mesmo sabendo que isso feria os princípios estabelecidos em você, firmados na palavra de Deus? Em algum momento você, barganhou ou negociou, relativizou e disse, não tem nada a ver. Queridos, princípios são inegociáveis. Quem negocia no pouco, negocia em tudo, não é no muito. Quem negocia no pouco, negocia em tudo. Quem quebra um princípio pequeno, logo vai quebrar todos os tipos de princípios. É claro, se alguém fala mal de alguém para você, esse alguém fala mal de você para alguém. O nome disso são princípios estabelecidos. Se nós, de alguma forma, não somos norteados, balizados por princípios bíblicos, queridos, a nossa vida, inevitavelmente, vai ser uma vida, balizada em conveniências ou em aquilo que me vai gerar valor, aquilo que vai me beneficiar. E eu acabo me tornando vou usar essa palavra, um prostituto. Porque a prostituição, para muitas pessoas, é um ato sexual, mas não se trata somente disso. A prostituição é uma das vertentes
de uma prática pecaminosa. Mas observe, eu vou usar alguém como exemplo aqui. Deixa eu usar alguém aqui. O Jeff Neves, é isso? O Anderson aqui. Vou falar o Anderson. O Anderson aqui. Vamos supor que o Anderson aqui é uma pessoa que acabou de chegar nesse grupo. E eu não conheço o Anderson. Mas eu fiquei sabendo que o Anderson... vamos botar assim, é um médico, por exemplo. O Anderson é um médico, e aí eu fiquei sabendo que o Anderson é um médico, e de repente eu falo assim, caramba, eu vou me aproximar do Anderson. Porque o Anderson é médico, eu vivo com esse problema meu de rinite, e ele é um alergista, então em algum momento eu acho que eu posso me aproximar do Anderson, e o Anderson me beneficiar, me ajudar. O ato de você se aproximar de alguém com intenção de que esse alguém possa proporcionar para você algum benefício, o nome disso é prostituição. Quando eu me aproximo de uma mulher, querendo que dela eu possa receber algum benefício, o nome disso é prostituição. Então, o pecado da prostituição, ele abrange de uma forma muito maior do que somente a prática sexual. E foi isso que aconteceu com Daniel. Foi colocado a ele a oportunidade de se prostituir, porque a comida chegou e o carcereiro disse, olha, a comida é essa, vocês vão ter que comer. E é essa comida aí que é servida para o rei, são os manjares do rei. Quando Daniel olhou e ele falou, olha, isso vai contra os meus princípios. Eu não posso. E Daniel, ele decidiu dizer não, de uma forma simples, não se ausentando. Tem gente que até diz não, mas para dizer um não é como se você tivesse que parir um filho. E aí você estoura, explode, ofende. E a gente precisa aprender a dizer não. E Daniel disse, olha, você me perdoe, mas isso vai além daquilo que eu posso fazer. É uma quebra de princípio. Então eu não posso. Não é que eu não quero. Não é que quero ser desrespeitoso. Eu não posso. E aí o chefe lá da cozinha disse para ele, mas você vai colocar o meu emprego em risco. Você tem que entender que eu estou fazendo o meu trabalho, você está fazendo o seu. Observe que houve uma negociação. E Daniel podia ceder. E quantas são as vezes que na nossa vida a gente primeiro tem até a capacidade no primeiro momento de dizer não, mas logo depois nós somos convencidos. Eu me lembro, queridos, que uma vez eu fui fazer um favor para uma pessoa. Eu trabalhava numa empresa de seguros, numa multinacional, né? Era uma empresa internacional. E a mim cabia a responsabilidade de vistoriar os carros. Quando uma pessoa vai botar um carro no seguro, hoje a própria pessoa faz através de um aplicativo aquilo que é chamado de vistoria de seguro. Na minha época, eu era o vistoriador, eu fazia essa vistoria. Então eu ia na casa, na residência, no trabalho das pessoas, promover essa vistoria. E eu, na época, eu não me lembro se eu estava sem o meu veículo, eu tinha uma moto na época, e um corretor de seguros, ele disse o seguinte para mim, poxa, você consegue me fazer um favor? Você consegue ir até o lugar, até um local e fazer uma vistoria? E eu disse para ele, olha, hoje eu não consigo, porque hoje eu estou sem transporte e tal. E ele falou, não, tem a moto do funcionário aí, você pode ir. Vai com a moto dele. E eu falei, tudo bem, se não tem nenhum problema para ele. Perguntei, tem algum problema? Eu era habilitado? Não, eu fui. Quando eu estava me dirigindo para o lugar para fazer vistoria, estava tendo uma blitz. E eu parei na blitz. E de repente a blitz parou, o cara me pediu minha habilitação, eu dei. Ele pediu o documento da moto, estava dentro do baú, porque o funcionário disse, o documento está lá dentro e tal. Era uma espécie de vespinha. E aí eu peguei o documento, quando eu dei para ele, o guarda falou assim, mas a licença desse ano não está vencida, você tinha que pagar. Aí eu fui e falei, sim, perdão. É porque esse veículo não é meu, eu peguei ele emprestado. E aí o guarda disse, não interessa para mim. O veículo vai ser rebocado. E aí saiu e ficou lá. E eu fiquei ali tentando fazer contato com o corretor, para que fizesse contato com o dono da moto. E aí essa pessoa, ele veio. E ele disse e aí meu amigo, o que a gente pode fazer para resolver isso? Naquele momento, facilmente,
na época, uma nota de R$10, eu acho que resolveria. E a pergunta para nós, que diz, o que a gente pode fazer para resolver isso? É uma pergunta que induz a uma solução rápida, sem nenhum dano maior. Que não seja um valor de 10, de R$50. Mas existirá uma quebra de princípio. E quando você quebra um princípio pequeno, você quebra tudo. Quando você negocia em coisas pequenas, você já negociou tudo. E naquele exato momento, eu disse para ele, quando ele perguntou, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Eu disse para ele, pode levar o veículo. E ele ficou assim, não esperava, e eu falei, olha, esse veículo não é meu, a situação é essa, mas se está errado, o que é certo tem que ser feito. Então o senhor pode levar. E aí ele foi, ficou lá, voltou, pegou o documento e ele disse assim para mim, gostei de você, vou te liberar. E me entregou o documento. Eu peguei e eu agradeci, eu falei, obrigado. Voltei para a corretora, não fui para onde eu ia, entreguei o documento e a chave para o proprietário. Eu falei, meu amigo, esse veículo não está legalizado para você andar em vias públicas. E não fiz aquilo que eu precisava fazer. Isso custou alguma coisa? Custou talvez uma dificuldade momentânea, mas eu não negociei os meus princípios. E aqui a Bíblia fala que Daniel, ele se posicionou e ele chegou para o carcereiro que tentou convencer ele, o chefe lá da guarda, disse para ele, olha só, por que a gente não faz uma experiência? Por que você não me alimenta com legumes, verduras e frutas? E daqui a 10 dias você observa. Porque eu sei que você está com medo, mas se a minha aparência e a dos meus amigos forem tão vistosa como a dos outros que comem essa comida que você diz que é maravilhosa, não vai ter problema. E isso pareceu bom para aquele homem e ele falou, a gente vai fazer uma experiência. E se realmente vocês estiverem bem, a gente pode manter. Agora, se não, eu vou ter que levar isso para o rei, ó. Aí é com vocês mesmos. E 10 dias depois, a Bíblia fala, os textos dizem que a aparência de Daniel, de Asaías, de Misael e de Ananias era muito melhor e mais saudável do que todos aqueles homens que comiam daquela comida. O que Daniel fez? Daniel se posicionou. Ele acreditou que se negociasse no pouco, negociaria no muito. Depois de serem instruídos por um bom período de tempo, eles foram levados à presença do rei, que indagaram Daniel e os seus 3 amigos com perguntas dificílimas sobre o reino, inclusive de jovens que nasceram na Babilônia. E o texto diz que o conhecimento de Daniel, a sapiência, a habilidade dele e dos seus amigos era 10 vezes maior do que a de todos no reino. Por quê, queridos? Porque Daniel não negociou. Agora, se ele tivesse negociado, a presença de Deus sairia da vida dele. E, queridos, quando a presença, quando a Shekinah do Senhor sai das nossas vidas, eu vou estar sozinho. E você também. Nós precisamos entender que a Bíblia fala, importa para o homem agradar a Deus. Então, se para agradar a Deus, você em algum momento tiver que desagradar a pessoas, você vai ter que escolher. Você não precisa ser ofensivo, desrespeitoso, grosseiro com ninguém. Mas se em algum momento os seus princípios vão ser colocados em xeque, que você desagrade a pessoas para agradar ao Senhor. Como eu disse, sem ser ofensivo, irresponsável ou grosseiro com absolutamente ninguém. Depois de um tempo, o rei Nabucodonosor, eu vou trazer um estudo sobre uma live de oração sobre Nabucodonosor, a história dele é incrível. Depois de um tempo, ele teve um sonho. E haviam muitos magos daquela época que interpretavam sonhos. E a Bíblia fala que Nabucodonosor, ele chamou todos os magos, todos os feiticeiros, e ele disse, olha, eu tive um sonho. E eu quero que esse sonho seja realizado. E todos os magos disseram, pois não, me fale qual foi o sonho que o senhor teve, que nós vamos realizar. Queridos, quando alguém diz um sonho para você e pede, quando você tem um sonho, se dirige para alguém e pede para que esse alguém revele o sonho, é fácil ou é difícil? Claro que é fácil. É fácil, é só você me dizer o sonho e eu vou dizer aquilo que eu penso e acho que pode ser. Mas o rei Nabucodonosor, ele disse, queridos,
eu não vou revelar o sonho. Eu quero que quem aparecer aqui vai revelar o sonho que eu tive e vai me dar a interpretação do sonho. Aí o negócio não ficou fácil. Ficou difícil? Não, ficou muito difícil. Porque além de revelar a interpretação, tinha que revelar o sonho. E como que alguém vai revelar um sonho? E o rei Nabucodonosor começou a ficar furioso e dizer, se ninguém aparecer aqui, vai morrer todo mundo. E depois de um tempo, ninguém conseguia revelar qual era o sonho que ele tinha tido. E ele começou a mandar matar todo mundo. E começou a mandar matar, e todos os magos foram mortos. E quando chegou a vez dos sábios, porque Daniel era da classificação dos sábios, ele e os seus amigos, a Bíblia fala que Daniel perguntou aos oficiais, por que dessa revolta toda, desse decreto de matar todo mundo? Porque o rei teve um sonho, quer que esse sonho seja revelado e seja interpretado. Daniel, então, ia morrer. Diante disso, ele simplesmente disse, olha, avisa para o rei que se ele me der um tempo, eu vou orar ao meu Deus para que ele possa interpretar o sonho. E assim foi. Foi dado um tempo, porque Daniel pediu para que ele orasse ao Deus dele. E o Deus de Daniel deu não somente a interpretação, mas também o sonho. Se apresentou diante do Senhor dele, Nabucodonosor, e revelou o sonho. Daniel podia ter negligenciado, podia ter fugido, mas ele decidiu se colocar numa posição, clamar a Deus dos céus. Daniel não sabia o que fazer. E escute isso, quando você e eu não soubermos o que fazer, tem uma frase que diz, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Quando não souber o que fazer, ore. Busque sabedoria para Deus. Não haja segundo aquilo que você acha ou seja conveniente para você. Busque agradar a Deus, porque quando agradamos o Senhor, os desejos do nosso coração são atendidos. Olha só que coisa incrível. Me lembrei do Salmo 37 que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem agrada o Senhor, queridos, tem os desejos do coração atendido. O rei resolveu agora construir um monumento, uma estátua de ouro, de bronze, de ferro e de ouro, e ele declarou que quem não se prostrasse diante dessa estátua morreria. Quem, ao ouvir o símbolo, o chofar, não se reverenciasse essa estátua morreria. E a Bíblia fala que agora os amigos de Daniel receberam esse decreto. E o chofar foi tocado, todo mundo se abaixou adorando aquela estátua de ouro, mas os amigos de Daniel, por quê? Porque um judeu só presta adoração a Deus. Nós que somos discípulos de Jesus, nós só adoramos a Ele, não adoramos a homem, não adoramos a mulher, não adoramos a político, não adoramos a autoridade. A nossa autoridade maior é o Senhor. Nós temos que ter respeito pelas pessoas, mas adoração somente a Deus. E foi avisado ao rei que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam desrespeitando, porque sempre tem um fofoqueiro, sempre tem um mensageiro de Jó. E o texto diz que eles foram colocados diante do rei, que perguntou para eles se aquilo era verdade. E você sabe por que eles foram perguntados? Porque eles já tinham uma fama de pessoas que agradavam a Deus. E quando eles foram perguntados, o rei deu uma oportunidade para eles, dizendo, olha, eu não quero perder vocês. Vocês são pessoas incríveis. Vocês são pessoas incríveis e extraordinárias. Então, por favor, o decreto está aí. E eles falaram, olha, rei, a gente não pode. Então vocês vão para a fornalha. O chofar foi tocado, eles não reverenciaram e eles disseram para o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor, não precisa nos defender, precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode, observe, ele não disse vai nos livrar, ele disse pode nos livrar, e ele nos livrará das mãos do rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim
não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro erguida. Observe que eles não foram convenientes. Eles não disseram, Senhor, eu vou me manter na posição e o Senhor me ajuda. Mas se o Senhor não me ajudar, eu vou recuar. Ele disse, o Senhor pode nos tirar. Ele vai nos tirar. Mas se Ele não nos tirar, sabe o que é isso, queridos? Convicção. É a convicção de princípios estabelecidos. O certo é certo. O errado não se torna certo porque todo mundo... Não, mas todo mundo está fazendo. Não é certo. Se é errado, é errado. A mentira, tem uma história que eu vou finalizar aqui por causa da hora. A mentira, certa vez, a verdade, certa vez, ela foi tomar banho no rio. E ela entrou no rio e antes de entrar no rio, a verdade tirou a sua roupa. E ela deixou na beira do rio, a verdade, a sua roupa, e ela entrou no rio. De repente, a mentira também foi a esse rio, a esse lago. Quando a mentira chegou lá, a mentira viu que a verdade estava tomando banho. E a mentira viu a roupa da verdade. E ela pegou, tirou a roupa da mentira, a mentira deixou a roupa dela ali e vestiu a roupa da verdade. E saiu pela rua, sendo mentira, mas com a roupa da verdade, andando de um lado para o outro. Quando a verdade saiu da água, viu que a mentira tinha levado a sua roupa e que a roupa da mentira estava ali. E a verdade disse, eu não vou colocar a roupa da mentira, porque eu não sou a mentira. Eu não vou, mesmo estando nua. A verdade disse, eu não vou negociar os meus princípios. E a partir daquele momento, a verdade saiu pelas ruas, nua e crua, mas se recusou em colocar a roupa da mentira. Por isso que nos dias de hoje nós dizemos, a verdade nua e crua, porque ela preferiu andar nua do que colocar uma roupa da mentira. Então, queridos, escute isso que eu vou dizer para você. A mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela não se torna verdade. Mas em algum momento na vida de algumas pessoas, ela passa a acreditar na mentira. Então pense nisso. Princípios são inegociáveis. E todas as vezes que você estiver diante de alguém que oferecer para você negociar os seus princípios, você vai lembrar dessa história da mentira e da verdade que decidiu não colocar as roupas da mentira e decidiu andar sendo de uma forma nua, visível por todos, mas sendo a verdade. Pai, é no nome de Jesus, que à luz do que começamos hoje a falar sobre Daniel e seus amigos, que eu peço que nós sejamos dotados da capacidade de dizer não no que diz respeito à quebra de princípios estabelecidos pelo Senhor a nós. Que possamos ser homens e mulheres referência, que ao olharem para nós saibam que somos homens e mulheres de caráter, que não estamos preocupados em tirar vantagem, em ganhar qualquer coisa, se isso vier com o preço de negociar aquilo que acreditamos. Nos guarde, nos livre, nos abençoe nessa quarta-feira, é o que eu te peço em nome de Jesus. Muito bom, queridos, estar com vocês aqui, a Verônica, a Solange Cansado, a Dulce, a Jaqueline, a Glauce, a Silvia, o Marinho, e o Márcio, meu amigo Márcio, o Edson Bittar, que tanto fala para eu falar sobre Daniel, né? Sempre pediu, a Silvia, José Roberto, a Ana, a Suelen e tantos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos encha de graça e nos dê a paz. Amanhã vou estar falando, provavelmente na continuação desse texto, e também quero trazer aqui sobre o rei Nabucodonosor, que tem uma história incrível, cheia de revelações e reviravoltas. Excelente quarta-feira para você. Estou aqui amanhã, na quinta-feira, com uma palavra de oração às 7h15 da manhã. Se fez sentido para você, compartilha com uma, com duas ou com mais pessoas, para que você possa ser um agente de milagres. Valeu!